Existem, a gente fala, né, e as pessoas às vezes confundem muito o assédio moral com o assédio sexual, as pessoas confundem a importunação sexual, a injúria com assédio sexual. Então, a gente trabalha muito na questão de orientação dessas vítimas, o que seria, o que a gente pode orientar, quando procurar a polícia, quando denunciar. E é importante aquilo que a gente sempre tem dito, o assediador ele tem um comportamento de repetição da sua conduta. Ele para quando? Quando ele é denunciado. Ele para quando ele é encontrado e quando ele é responsabilizado. Então, assim, é importante que a gente diga sempre para as pessoas, tem que procurar? Tem. Tem que denunciar? Tem que pedir ajuda? Tem, porque senão ele faz uma vítima, duas vítimas, três vítimas e tantas quantas ele possa alcançar. A gente não deve tolerar. Então, vamos falar um pouquinho assim, o assédio sexual, que é aquele da relação de emprego. A pessoa ela é contratada ou às vezes ela passa num concurso público, ela está numa empresa e ela passa a sofrer essa pressão do seu ascendente hierárquico, porque o assédio sexual ele prevê o quê? Que tenha essa ascendência hierárquica, tem que ter um superior hierárquico que exerça essa pressão sobre seu subordinado ou sua subordinada. E ali ele passa a exigir favores sexuais para a manutenção do emprego. Isso é muito sério, gente. Então, não se dá para tolerar. Nenhuma relação de emprego ou de subordinação pressupõe que a pessoa possa ela exigir da outra pessoa esse tamanho poder de querer que a outra pessoa preste esses favores sexuais. Isso é crime, isso é passível de uma repressão criminal, dependendo da situação, pode gerar o quê? Uma infração administrativa, uma ação na Justiça do Trabalho, se for crime comum, e as pessoas têm que denunciar. A Polícia Civil está ali para ajudar. E é importante que a gente diga que hoje, né, já há pelo governo do estado também ações para punir o assédio sexual da servidora pública. Então hoje nós temos aqui o governador Josinho Melo, através da Controladoria Geral do Estado, que tem buscado ações para reprimir o assédio sexual. E a gente vê, eu venho de uma instituição policial onde nós mulheres, nós temos cada vez mais dado as mãos uma para as outras e não tolerado nenhuma forma de assédio sexual. Isso é muito sério. E tornou-se público esse ano o suicídio de uma policial lá da região de Goiás, que ela vinha sofrendo assédio de um colega de trabalho e ela não tolerou de tal forma que ela tirou a própria vida. Então, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que reprimir o assédio e a gente não pode tolerar. Então, o assédio sexual pressupõe o quê? Relação de subordinação, relação de emprego e essa exigência, né, de favores sexuais para que a pessoa se mantenha no emprego. Aí a gente tem aquela questão da importunação sexual, que ela é um pouco diferente, que é aquele contato, aquela passada de mão, aquele toque indesejado, que também pode ser numa relação de emprego, pode ser um colega de trabalho, pode ser a passada de mão na rua, chamado, às vezes, os bailes com grande aglomeração, carnaval, por exemplo, e o transporte público, muito comum, às vezes, né, um trem, um metrô, um ônibus, e as pessoas, às vezes, ficam com medo. Vai adiantar eu denunciar? Vai. E aqui em Florianópolis tem uma coisa muito interessante que eu elogio, que são as câmeras dentro do transporte público. Então, nós temos casos de prisão em que os motoristas eles veem a câmera. Às vezes tem casos de meninas que vêm estudar e elas estão dormindo, elas estão cansadas, elas adormecem dentro do transporte público. E o cidadão está do lado, e não é porque é homem, eu não sou preconceituosa nesse ponto, mas o assediador, a grande maioria das vezes, é homem. Ele está do lado, ele começa a passar a mão de leve, tocar as partes íntimas da menina, o motorista vê, aciona muitas vezes a guarda municipal prende, leva para a central de plantão e dá o flagrante. Então, existem... Ele consegue acessar dentro do próprio veículo? Sim, ele consegue ver as câmeras de monitoramento, ele aciona a guarda municipal, faz a prisão e o cidadão é preso em flagrante delito. Já temos alguns casos de prisão em flagrante delito desse tipo.
Florianópolis. Aqui em Florianópolis. No século XXI, né? No ano de 2024, houve uma época, se eu não me engano, no meio dos anos 90, que teve uma ascensão muito grande na questão do assédio sexual, né? Ali tem uma crescência alta, né? Até um pouco antes também, né? Nos anos 80 tinha muito disso também. Eu achei que teria dado uma diminuída, até porque a própria mídia ela não divulga tanto essa questão, né? Eu achei que tinha dado uma diminuída, mas agora a senhora está me falando que ocorre dentro dos ônibus. E o que a gente vê, assim, quem estuda a questão do crime, os crimes contra a mulher, eu gosto muito de estudar a evolução desses crimes. A gente vê que ao longo da história, o corpo feminino, ele foi muitas vezes visto como uma mercadoria, Sim. como um objeto, em que o senhor, o homem, o marido, o proprietário desse corpo feminino, ele dispunha como ele queria. E aí muitos homens, na evolução da sociedade como um todo, foi visto aquele corpo como um objeto que ele podia tocar quando ele quisesse, Sim. que ele pudesse dispor quando ele quisesse. E por que uma mulher, às vezes, que está indo para o trabalho com uma calça de ginástica ou com uma calça mais justa, quem é que está dizendo que aquela mulher está dando autorização para que aquele homem possa tocar o corpo dela? E a gente faz uma análise, né, com uma casa. Então, se hoje, por exemplo, você sair e deixar a porta da tua casa aberta, você está dando uma autorização para que uma pessoa entre lá e subtraia a tua televisão? Não, porque é o seu patrimônio. Agora, se uma mulher ela está indo para o trabalho, hoje é extremamente quente, ela está indo com shorts e uma camiseta de alça ou com top, ela não está autorizando nenhuma pessoa a tocar o corpo dela. Ela só simplesmente está indo de shorts e top porque está calor. Quantos homens acessam o transporte público de shorts e camiseta, ou quantos homens caminham numa calçada até sem camiseta? E esses homens, muitas das vezes, não têm os seus corpos violados, com uma passada de mão, com um toque indesejado. Mas a mulher, se ela sai com shorts ou com top, ela, no mínimo, essa mulher vai ouvir um desaforo. Por quê? Porque ela estava usando uma roupa dessa maneira. Então, infelizmente, a gente quando fala e a gente busca muito a questão dos direitos iguais, a gente ainda vê que as mulheres elas não conseguiram o direito de usar a roupa que elas querem. E ela ainda é julgada pela roupa que ela veste. Ah, porque ela quis, porque ela estava com essa roupa. Claro, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade onde nós temos convenções sociais e de usar determinadas roupas em determinados lugares. Então, por exemplo, eu não vou a um culto e a uma missa de top e shorts. Isso é óbvio. Eu não vou de biquíni num restaurante, né, fazer jantar. Não vou de biquíni numa missa, num culto. Mas só que uma mulher dela não pode usar os mesmos trajes do que o homem num transporte público sem que o corpo dela seja tocado. Então isso ainda é muito... A gente fala isso e esse é uma importunação sexual. A injúria, né? O ser chamado de uma palavra de baixo calão, né? De um palavrão, de um nome feio, só porque ela está usando uma roupa dessa. Então, às vezes, uma menina que está com uma calça jeans rasgada e que aparece a coxa dela, ela vai ouvir um desaforo só porque ela tinha uma calça jeans rasgada. E se fosse um homem? Ele não vai ouvir o mesmo desaforo. Então, a gente precisa evoluir enquanto sociedade para que as nossas meninas e os nossos meninos sejam simplesmente tratados como iguais. Como iguais, exato. É isso que a gente quer.